Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, meu nome é Rafael Baraúna, eu sou treinador, tenho uma consultoria online ali onde eu atendo centenas de pessoas e ajudo elas não só a melhorarem ali o treino e dieta delas, mas principalmente melhorarem o estilo de vida como um todo e, é claro, né, o shape, porque todo mundo quer ficar bonito pelado e eu sei que você também está incluso nisso. Dito isso, esse aqui é o quadro Pergunte ao Bigode, ainda não arrumei um nome melhor, tá? Mas basicamente é um quadro onde eu pego aqui o iPad, pego as perguntas de vocês lá do Instagram e com elas eu tento somar informações aqui para vocês enquanto você faz aí o seu almoço, a sua janta, entendeu? Para que você possa sair daqui com um pouco de entretenimento, alguma risada ou outra, mas principalmente sair daqui mais inteligente do que você entrou nesse vídeo. Então, vamos lá, sem muita enrolação. Ó, a primeira pergunta aqui é do Rafael Padilha 8. Rafa Padilha 8. É necessário trabalhar o bíceps em todas as três posições? Cara, aqui eu imagino que ele está falando das três posições convencionais para fazer exercícios para bíceps, né? Que seria ali com o cotovelo à frente do corpo, com o cotovelo ao lado do corpo e com o cotovelo atrás da linha do corpo. O que acontece? Algumas musculaturas são biarticulares que a gente chama. Que palavra difícil, Rafa? Calma. Ela é um músculo que passa em duas articulações, como é o caso do bíceps. Ele passa tanto na articulação do cotovelo, e aí por isso você faz aqui com o bíceps flexão de cotovelo, é uma das ações dele, e a outra articulação que ele passa é o ombro, né? E aí ele faz esses primeiros graus aqui de flexão do ombro, esses 30 primeiros graus aqui. E aí, o que acontece? Quando você vai fazer um exercício para bíceps, por exemplo, dependendo da posição do ombro, você acaba encurtando um pouco mais o bíceps ou alongando mais o bíceps. Rafa, tem problema isso? Não. A única questão é, dependendo da posição, você consegue enfatizar mais algumas fibras ou outras, ou parte delas, com diferentes exercícios. Então, para você explorar a melhor hipertrofia do seu bíceps, ter uma complementariedade deles e tudo mais, é interessante sim você variar as posições na hora de fazer os exercícios. No caso, é bom que você explore pelo menos duas dessas posições, que seria ali a principal, na minha opinião, porque geralmente é mais negligenciada, não porque ela é melhor ou algo do tipo, que é com o cotovelo à frente do corpo. Então fazer ali uma rosca Scott, uma rosca Spider, são bons exercícios para isso. E combinar isso com outro exercício de bíceps que seja com o cotovelo na linha do corpo, como a própria rosca direta, rosca alternada, ou até mesmo com o cotovelo atrás da linha do corpo ali, que seria, por exemplo, uma rosca Bayesian, uma rosca no banco inclinado. Quando você combina, principalmente esses dois extremos, você tem uma complementariedade de exercícios, de estímulos, que vão ajudar a trazer uma hipertrofia melhor para esse músculo, entendeu? É o que a gente chama de explorar uma excursão funcional do músculo mais completa. Excursão funcional, outra palavra difícil para dizer que são ali as fibras musculares, as fibras daquele músculo e quais as partes dela que vão ser exploradas, entendeu? Então sim, não diria que é necessário, mas é muito interessante que você faça isso. Cara, os nomes de vocês não dá, tá? O BX alguma coisa aqui perguntou: qual o melhor ajuste para o banco do leg 45? Mais vertical ou horizontal? O que acontece? Quando você vai fazer o leg 45, geralmente o pessoal faz com ênfase em quadríceps, tá? E aí eu vou pegar avisando isso. Quando você quer enfatizar o seu quadríceps no leg 45, o que você vai fazer? Você vai deitar mais o banco e tentar fazer com o pé na plataforma o mais baixo que você conseguir. Por que esses dois ajustes? Vou explicar. O pé mais baixo na plataforma vai aumentar a flexão de joelho que você tem naquele exercício. Quanto mais flexão de joelho, mais você alonga o seu quadríceps, melhor é a resposta ali para essa musculatura, porque a demanda para ela é maior, o alongamento é maior, enfim, várias coisas. E quando você deita mais o banco, você diminui a ação do quadril naquele exercício, porque você está diminuindo o alongamento do glúteo. E, consequentemente, diminuindo a ação do glúteo, acaba que o quadríceps precisa fazer mais força naquele exercício. Rafa, não quero trabalhar necessariamente só meu quadríceps aqui. Você não vai estar trabalhando só seu quadríceps. Não importa o que você faça, você nunca vai conseguir isolar um leg 45 só para quadríceps. Mas, Rafa, cara, eu tenho um quadríceps forte, esse às vezes é o único exercício que eu tenho para fazer aqui na minha academia, para esse tipo de padrão de agachamento, mas eu queria enfatizar meu glúteo.
que eu posso fazer no leg 40? Nossa, eu cuspi tudo aqui. O que eu posso fazer no leg 45 para enfatizar ali essa musculatura? Você pode fazer o contrário do que eu acabei de falar. Você vai levantar o banco, né, o encosto ali, deixar o mais vertical possível, vai alongar mais o seu glúteo, recrutar mais ali um grau maior de flexão e extensão de quadril. E na plataforma você vai elevar a altura do seu pé, porque aí você diminui o grau de flexão de joelho, acaba diminuindo ali a ação do quadríceps, consequentemente sobra mais ali pro glúteo fazer essa ação. O Rafael, caramba, tanto de Rafael, hein, cara? Que doideira, cara. Bando de xará aí, deixa o like aí se você é Rafael também. Não, é Rafael, mas deve ser Rafael, né? Rafael Cipriani. Ah, eu acho que ele é aluno da consultoria, inclusive. Por que não trabalha com avaliação postural? Ai, vamos lá, cara. O que acontece? Existe um estigma muito grande que é a tal da posturologia na parte do treinamento. Você vai fazer uma consultoria online, o que vai ser dito é que aqui a gente vai fazer uma avaliação postural para ver todas as suas individualidades, quais que são os encurtamentos musculares que você tem, e pipipi, popopó, e etc. O que acontece? Quando você vai fazer ali um treino, cara, o treino por si só, se você faz uma boa amplitude de movimento, explora todas as musculaturas e qualquer outra coisa do tipo, faz um treino bem feito, vamos dizer assim, você vai ganhar flexibilidade nas musculaturas ao qual você não tem tanta flexibilidade assim. Ponto. Tá? Por quê? O treino de musculação nada mais é do que com resistência, né, com pesos, você vai fazer a contração e o alongamento do seu músculo. Então, sim, você está fazendo um alongamento e esse alongamento vai proporcionar que você ganhe, sim, flexibilidade ali. Agora, em relação à parte da posturologia, vamos dizer assim, cara, quando eu vou ter que abrir um pouco da minha história aqui para vocês, tá? Quando eu me formei lá em 2020 alguma coisa, eu comecei a entrar muito no mundo da posturologia, fiz algumas especializações dentro disso. Especializações é um termo forte, mas vários cursos bem aprofundados nisso. E de alguém que teve experiência com isso, que aplicou isso em si mesmo, nos alunos, colheu resultados, estudou a teoria a fundo, viu isso na prática, eu posso dizer, é charlatanismo. Ponto. Acabou. E por que hoje eu não trabalho mais com a parte de avaliação postural? Porque é você trazer uma perfumaria muito grande para algo que deveria ser muito simples e é um tipo de abordagem que, cara, ele deixa muito intrínseco o medo em cima dos alunos. O medo de se movimentar errado, o que não existe. O medo de ter uma postura errada, o que não existe. O medo de, sei lá, cara, de respirar errado, entendeu? Então, por isso que hoje eu não trabalho mais com avaliação postural, por isso que hoje eu não faço mais nenhum tipo de avaliação postural, porque na verdade, quando eu olho o shape de algum aluno, quando eu olho o corpo dele, vejo as individualidades estruturais ou desproporções ou qualquer coisa do tipo, quando eu vou montar o treino, eu estou fazendo uma avaliação postural. Eu não preciso fazer testes posturais específicos. Ah, mas eu tenho um encurtamento aqui e não sei o que lá. Primeiro, a gente consegue, cara, quem tem um olho treinado consegue, qualquer treinador pode comentar nesse vídeo aqui, tá? Qualquer treinador que tem pelo menos uns, sei lá, uns 5 anos de carreira aí, que leva a sério o que faz. Pode comentar aí, você consegue ver no cara todos os encurtamentos dele só de bater o olho. Quando você vai montar um treino, você leva isso em consideração. E aí tem outra coisa também, que é, Rafa, mas eu não preciso fazer um alongamento, uma mobilidade específica aqui no meu treino, porque não sei o que lá, não sei o que. Geralmente não, tá? Em raros casos até pode ter um benefício com isso, sim. Só que a musculação, ela nada mais é, cara, do que um alongamento e uma contração resistida, ou seja, com peso. Então você vai ter ganho de flexibilidade nos músculos que estão encurtados quando você vai treinar. Cara, o que é um stiff se não um alongamento de posterior de coxa com peso? Entendeu? Alguma dica para quem tem canelite e pretende começar a correr? Cara, trata a canelite, depois você vai correr. O que acontece? A canelite, ela não é necessariamente fraqueza do tibial anterior, que é o músculo que fica na frente da canela.
muitas vezes ela pode já ser ali algum tipo de lesão mesmo, vamos dizer assim, da parte até mesmo óssea. Então, existe o quesito inflamatório, tem várias coisas que vão influenciar em cima disso. E aí, quando você começar a correr, você vai estar aumentando a demanda para aquela região e a capacidade que você tem de lidar com esses estímulos não necessariamente vai acompanhar esse aumento de demanda que teve, entendeu? Esse aumento de volume de corrida e assim por diante. Então, cara, por mais chato que seja, é aquilo. Qualquer tipo de dor que você sente, é sempre melhor você tratar primeiro a dor para depois se preocupar em performance, vamos dizer assim. Eu sei que talvez você esteja começando, não está pensando em necessariamente performar, ser um super atleta, mas quando eu falo performance é fazer algum exercício com regularidade e não se preocupar ali com dores e esse tipo de coisa, entendeu? Inclusive eu tô voltando a correr agora também, cara, então pode ser bem interessante aí eu até relatar um pouquinho da minha experiência com isso. Eu só corri um dia na semana, vocês estão vendo que eu tô fanho aqui, cara, minha garganta, meu nariz tá tudo zoado. Mas assim que eu estiver tranquilo, eu já vou voltar a correr de novo, tá? Quem te levou a começar a treinar? Teve alguma influência? Cara, por mais que eu gostaria bastante aqui de chegar e contar uma puta de uma história motivacional, porque eu vi não sei o que lá, e aí eu vi que eu precisava treinar. Não, tá? Eu não tenho nada do tipo assim, não. Eu só realmente, cara, eu não tive um final muito legal na escola, se é que os senhores me entendem. E no final da minha adolescência eu tava começando a entrar ali numa possível depressão, né? Não dá pra dizer porque não foi diagnosticado nem nada, mas enfim. E aí, cara, eu percebi que muito disso estava relacionado ali a eu comigo mesmo, entendeu? Então eu queria, cara, performar melhor ali nas coisas que eu fazia, queria ser mais forte, ter um físico melhor, entendeu? Esse tipo de coisa assim, não me sentia bem com o meu físico, eu era bem magrinho, cara. Eu com 1,75 de altura na época, eu pesava 40 e poucos, eu era bem magro. Então, assim, eu não ficava satisfeito com o meu corpo, não gostava. Então eu comecei, cara, a treinar, eu queria muito fazer musculação. Só que o que acontece? Eu já tinha tentado fazer um monte de esporte e não tinha ficado muito tempo em alguns esportes, né? E aí, na época, né, era adolescente ainda, então precisava pedir pra minha mãe pagar a academia pra eu entrar. E aí aquilo, na época tinha adesão e não sei o que lá, não era tão assim que nem é hoje. E eu ainda era menor de idade, e ainda tinha um estigma em cima do menor de idade poder treinar, não poder e tal. Aí, quando foi isso, a minha mãe disse assim: tá bom, eu pago a academia para você. Só que para eu pagar a academia, você vai ter que estar treinando aí por pelo menos, acho que na época ela falou um tempo, ela falou tipo assim, uns 3 meses. Quando você estiver treinando uns 3 meses, eu pago a academia para você. Porque tinha que fazer pacote anual e tal. Aí eu comecei a treinar, tipo, nas barras da praça pública que ficava perto da minha casa. E foi assim, cara. Comecei com a calistenia zona ali, fazia barra que nem um doido, flexão que nem um doido, agachamento, aquelas flexão aberta, fechada, dinamite, não sei o que lá. Fiz de tudo essas porra aí. Nossa, tinha o tanto de treino de YouTube que eu via para poder conseguir treinar, era sacanagem, cara. Na época foi o que me ajudou assim, mas assim, cara, foi o melhor começo possível, porque o que eu aprendi sobre treinamento ali me deu uma base gigantesca que eu cheguei na faculdade, cara, eu mal precisava estudar no começo da faculdade, porque eu já tinha estudado tanto sobre treinamento que eu só precisava ficar preocupado com a parte mais de fisiologia e tal. A Lohana Braun perguntou aqui. Cara, inclusive eu acho que eu li uma pergunta dela no vídeo passado, hein? Salve, Lohana. É redundante usar técnica no treino de pessoas que não sabem chegar próximo à falha? Pergunta sensacional, tá? O que acontece, cara? O uso da técnica de treino, da técnica avançada de treino, o que é técnica avançada de treino? É aqueles drop set, rest pause, cluster, tem várias, tá? Tem várias. Ele não é condenável, tá? Às vezes vocês veem os conteúdos, a gente falando como se tivesse um certo desgosto com técnica de treino e tudo mais, mas não é pela técnica em si, mas por como as pessoas costumam utilizar. No sentido de chegar no treino, faz lá, vê o treino às vezes que o personal passou, e fala assim, pô, isso aqui tá muito leve. Ah, deixa eu dropar o peso aqui e fazer mais 10. Deixa eu fazer não sei o que lá e sai implementando técnicas de treino como se fosse tic-tac, entendeu? Só que esse não deveria ser o uso delas, tá? A técnica de treino ela tem que ser colocada de maneira estratégica, pensada para o objetivo de cada uma delas, tá? Você fazer um drop set é diferente de você fazer um cluster, e entre outras. Então, assim, na verdade,
eu acho super interessante você usar a técnica de treino aqui quando você não consegue se aproximar tanto da falha, tá? E tem algumas que vão ajudar mais nisso. Ó, aqui, por exemplo, cara, tirando aqui da cabeça, acho que a que mais pode ajudar vai ser o rest pause. Por quê? O rest pause vai ser o seguinte, você tem que fazer 10 repetições para chegar na falha. Você não consegue. Beleza, você acha a percepção de esforço muito alta, tem desconforto, sente algum... Enfim, não consegue. Aí você faz ali 10 repetições, você descansa 10 segundos, 15 segundos no máximo, entendeu? É só aquele tempo de respirar fundo 3 vezes ali, e você já volta a fazer o exercício e tenta fazer ali pelo menos 4 repetições. Se você passou de 4 repetições, muito provavelmente você está subestimando o peso que você consegue utilizar. Se você não conseguiu fazer nem 4 repetições, perfeito. Muito provavelmente você está acertando muito legal ali o peso que você está usando nos exercícios. Então, cara, para você que às vezes não consegue chegar perto da falha, a técnica de treino mais interessante para você usar é o rest pause, tá? Sem sombra de dúvidas aqui. Ó, o Hector Fernandos perguntou aqui, qual a diferença da Muscle Lab para o Hypertrophy Academy? O que acontece, pessoal? Hoje eu trabalho com 2 produtos que vocês podem comprar de mim, tá? Que é o Hypertrophy Academy e a Muscle Lab. Que são os 2 links na descrição aqui, inclusive. Se você quer um acompanhamento de treino comigo, eu, pessoalmente, ali no WhatsApp, trocando ideia com você todo dia, vendo as suas execuções de treino, montando o seu treino, falando exatamente quais exercícios você tem que fazer, qual ordem, número de séries, número de repetições, quanto tempo de descanso. Aí seria o caso de você ir para a Muscle Lab, tá? Que é a consultoria, é o acompanhamento de treino e dieta que eu tenho em conjunto com Samuel Meller, meu sócio, tá? Que é nutricionista. Agora, o Hypertrophy Academy é uma plataforma de ensino, uma plataforma de aulas que eu e o Samuel temos ali para que você possa aprender sobre treinamento, aprender sobre dieta e se você quiser você pode montar o seu próprio treino, entendeu? Só que lá a gente não vai trazer um acompanhamento para vocês. Se você quer ter eu, o Samuel ali pessoalmente, próximos de vocês, acompanhando ali você, aí é o caso de você ir para o primeiro link da descrição, que é a Muscle Lab. Se você quer aprender sobre treinamento e tá cagando para mim, para o Samuel ali, não quer acompanhamento, aí é o segundo link na descrição, que é o Hypertrophy Academy. O Alexandre de Vargas perguntou aqui, anterior-posterior, subestimado ou invenção de moda? Anterior-posterior é uma divisão de treino ao qual em um dia você treina toda a parte da frente do corpo, então peitoral, anterior de ombro, bíceps, pernas, né, no caso quadríceps, abdômen e assim por diante. E no outro dia você treina toda a parte posterior do corpo, que seria ali costas, tríceps, posterior de ombro, glúteo, posterior de coxa, panturrilha. Qual que é a ideia dessa divisão? Por que ela foi feita dessa forma? Na verdade eu não faço ideia, tá? Só que, cara, nada mais é do que um full body com uma perfumaria diferente, tá? Eu já testei, já fiz há muito tempo atrás, não é de hoje, é uma divisão de treino bem antiga também. Só que assim, cara, eu vejo que todas essas divisões de treino que são algum tipo de full body, algum tipo de upper-lower, são um pouco de invenção de moda ou às vezes é uma organização diferente, entendeu? Não dá pra dizer que é inútil, não dá pra dizer que não tem serventia, mas depende muito do caso, da logística que você tem na sua academia, às vezes faz sentido pra você, às vezes não faz, enfim. A questão é, você consegue manter essa divisão de treino de maneira sustentável, tendo progressão de carga e se aproximando bem da falha no exercício que você faz? Pô, show de bola, beleza. Mantém ela, não tem problema. Se é algo que você gosta, tranquilo. Agora, se você não consegue, aí seria o caso de você rever um pouco isso e talvez optar por uma divisão de treino mais tradicional, porque não é à toa que essas divisões de treino mais tradicionais são mais conhecidas, mais utilizadas. É porque elas são boas divisões de treino, entendeu? É que elas têm uma organização fundamentada e assim por diante. O JXY perguntou aqui, quais os melhores construtores de glúteos na sua opinião? Cara, é o seguinte, você quer ter um glúteo de respeito, o que você vai fazer? Pensa, quais que são as ações que o glúteo faz? Quais que são os movimentos que o glúteo faz? Ele vai fazer a extensão do quadril, a abdução do quadril e a rotação do quadril. Esses são os 3 movimentos que o glúteo faz. E aí o que você vai pegar e vai fazer? Você vai
usar exercícios que tenham esses movimentos. Então, por exemplo, extensão do quadril, tanto numa fase mais alongada, como é o caso, por exemplo, de, às vezes, um búlgaro, quanto numa fase mais encurtada, como é o caso de uma elevação pélvica, por exemplo. Abdução de quadril, você consegue uma amplitude completa com isso, com diferentes graus de flexão de quadril, com cadeira abdutora 45, abdução de quadril na polia, e a rotação do quadril é algo que vai ser implementado em alguns desses exercícios, como é o caso da abdução na polia, ou às vezes máquinas específicas que fazem isso, tá? Que aí tem a tal da abdutora 3D, máquina excelente para glúteo também. E aqui, essa lógica que eu expliquei vale para qualquer outra musculatura, tá? Falei de bíceps lá no começo do vídeo. Tem tanto a flexão do cotovelo quanto o começo da flexão de ombro. Perfeito. Você vai combinar esses movimentos de diferentes formas, em diferentes perfis de resistência, em diferentes comprimentos do músculo, e assim você vai conseguir evoluir qualquer músculo que você quiser. É só você parar para pensar qual é a função que esse músculo faz e quais movimentos eu posso implementar no meu treino que tem essa mesma função. Perfeito, fechou. E para finalizar aqui a última pergunta do João P. Mota, underline, perguntou aqui. No treino de upper, se meu peito é meu ponto fraco, seria melhor eu fazer um zigue-zague ou fazer direto? Ele está dizendo o seguinte, peito é meu ponto fraco, eu vou fazer aqui um treino de superiores completo. É melhor eu fazer todos os de peito primeiro e depois eu faço os outros músculos, ou eu faço um de peito, um de costas, um de peito, um de ombro, outro de peito. Não existe uma regra para isso, tá? Tem duas vertentes. A primeira vertente vai ser mais em cima de você conseguir performar mais nos exercícios de peito, ou seja, pegar mais peso e fazer mais repetições nesses exercícios. E aí você pode fazer ali um zigue-zague, né, que seria alternar os exercícios de peito e colocar outras musculaturas entre eles. Não é uma má ideia, tá? Não é uma má ideia. Só que é aquilo. O que a gente sabe sobre você acumular volume de treino, ou seja, fazer mais repetições ou usar mais peso, é muito enviesado na literatura, tá? É muito enviesado mesmo. Então, para você ter hipertrofia, o que você precisa é proximidade da falha. E isso vai acontecer, essa hipertrofia vai acontecer de maneira muito proporcional, independente se você fizer 5 ou se você fizer 9 repetições. E, em teoria, ela também vai acontecer de maneira muito próxima se você usar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de peso, entendeu? O que realmente vai importar é que você esteja progredindo naquele treino ao longo do tempo e, principalmente, que você consiga se aproximar da falha. Aí sim, show de bola, entendeu? Então, na minha visão, hoje, eu já testei as duas coisas, as duas estratégias, eu vejo que vai muito mais de como você consegue sentir mais conforto treinando, conforto articular, a próprio conforto logístico também. Porque, cara, vamos lá, você faz um supino inclinado, aí você vai fazer um exercício de costas. Às vezes você precisa ir para o outro lado da academia, aí você vai voltar para um crucifixo, aí você precisa voltar para onde você começou na academia. E às vezes você está fazendo isso num horário ali que é 6 horas da noite. Tem que ver o quanto que essa logística também vai ser interessante para a sua rotina, entendeu? Mas as duas estratégias são viáveis desde que você faça o que eu falei aí ao longo da resposta. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais conteúdo como esse, já se inscreve aí no canal e me segue lá no Instagram porque é lá que eu peço as perguntas para vocês, tá? E outra coisa, Rafa, quero ter o seu acompanhamento aqui de perto para você montar o meu treino, para você me acompanhar no dia a dia, ver minhas execuções, tudo isso. Clica no primeiro link da descrição, que é ali o link do meu acompanhamento, fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de deixar o like aí, porque é um cliquezinho para você, mas fortalece demais o meu trabalho, fechou? A gente se vê no próximo vídeo, valeu!